E da mesma forma que a gente não pode comprovar 100% que Deus existe, também não podemos comprovar 100% que Deus existe. Exatamente. Boa. Só para recapitular, a gente vai falar para a sobre Teodiceia hoje. A gente já falado que a Teodiceia era qualquer discurso sobre Deus. Discurso filosófico sobre Deus. Então a teologia, a Teodiceia recusa, no sentido de, a gente vai ver hoje mais especificamente, não abraçar a revelação, mas ela recorre a um recurso filosófico para falar sobre Deus. Como? Deus e justiça. Exato. Seria como que justificar a Deus, ou fazer justiça sobre Deus, ou defender a Deus. Uma coisa que está gravando já, irmão, Gustavo? Uma coisa que eu não disse para os senhores que eu esqueci, é que a Teodiceia propriamente ela se ocupa de um discurso filosófico sobre Deus, mas não de qualquer jeito. Mas, sobretudo, qualquer outra faculdade que vocês forem fazer, qualquer outra matéria que vocês forem ver sobre o curso do Teodiceia, eles vão trabalhar sobre um ponto especificamente. Que é o problema do mal. Quando a gente fala da Teodiceia como sendo uma justificativa de Deus, ou uma fazer justiça sobre Deus, está querendo defender Deus do quê? Está querendo defender Deus de uma verdade que existe um mal nesse mundo que nós vivemos e que é contraditório, que Deus, ele sendo bom, ele não se opõe a esse mal de alguma forma, ele podendo se opor, ele não se opõe. Então se tenta justificar racionalmente como é que Deus, com todas as categorias daquilo que ele é, onisciente, onipotente, onipresente, é indiferente, aparentemente indiferente a esse mal, ou não faz nada para evitar que esse mal aconteça. E aí a gente viu, claro, a questão, a gente falou um pouco sobre discurso, sobre Deus, dentro do discurso a gente viu a questão do silogismo, falamos um pouquinho sobre o ateísmo, a realidade em que vivemos hoje, os questionamentos que se faz. Mais alguma coisa que vocês lembram? Que eu esqueci? Você colocou que existem duas vias filosóficas, a negativa e a positiva. Exato, nós vamos ver dentro da Teodiceia que existe o discurso negativo e positivo. Negativo, a gente pode explicar em poucas palavras assim, que negativo é sobre aquilo que Deus não é. Para que você saiba uma verdade sobre alguma coisa, a primeira coisa que tem que saber é o que aquilo não é. Por exemplo, se você quiser saber o que é um relógio. Bom, um relógio não é de comer, um relógio não é algo que se lê, um relógio não é de tomar banho, então são coisas que o relógio não é. Quando eu elimino as possibilidades, eu chego mais perfeitamente naquilo que o relógio é. Se for eliminando todas as possibilidades, eu chego à conclusão de que o relógio é um objeto criado por um relojoeiro, programado para marcar a hora, e por aí vai. E o discurso positivo vai tentar chegar naquilo que Deus é, ou justificar racionalmente a favor da existência de Deus. Só que antes de falar sobre tudo isso aqui, a gente precisa ter muito claro o que é revelação. Eu falei na penúltima aula, na verdade, sobre o fato revelativo. Só que para a gente chegar propriamente no que é revelação, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como que se conhece a Deus? Alguém saberia me dizer? Como? Experimentando. Sim, mas isso não filosoficamente falando. Lembra que eu falei, na aula de Teodiceia a gente vai tentar justificar racionalmente ou filosoficamente a existência de Deus. Pela criação? Boa. Catecismo da Igreja Católica começa dizendo, parágrafo 27, se eu não estou enganado, 27, o homem é capaz de Deus. O homem é capaz. E é capaz de conhecer Deus através de duas vias, segundo o Catecismo da Igreja Católica. Essa é para os que já leram o Catecismo. Alguém lembra quais são as duas vias pela qual o homem é capaz de conhecer a Deus? Ou alguém falou uma, acho que Criação. a criação. Bom, ambas partem da criação. Só que são duas vias dentro da criação. O que Deus criou? A criação. O homem E a natureza. uma via de nós chegarmos até Deus, uma via pela qual o homem é capaz de conhecer a Deus, e outra coisa, a criação, o próprio mundo criado.
E aqui não entendam o mundo no sentido paulino, como algo mundano, né? Mas o mundo enquanto obra e criação de Deus. Citando aí, ipsis literis, o Catecismo da Igreja Católica, né? Exatamente o que está escrito. O mundo. Para se vocês quiserem ver depois. Parágrafo 32 do Catecismo. O homem. Parágrafo 33. E o homem ser capaz de Deus, parágrafo 27. O Catecismo da Igreja Católica diz: o homem pode conhecer, aliás, a partir do movimento e do devir, da ordem e da beleza do mundo, pode-se conhecer a Deus como origem e fim do universo. Um exemplo muito claro que tenho certeza que todo mundo já experimentou ou um dia vai experimentar. Se você gosta ou do nascer do sol ou do pôr do sol e você começa a contemplar aquilo tem algo de extraordinário que parece que supera a explicação meramente humana. Você olha, por exemplo, o sol se pondo ou o sol nascendo, você fica maravilhado. Você já fez uma viagem de avião, por exemplo, de madrugada, quando você vê, você está lá em cima das nuvens, está de noite, tudo escuro, e de repente começa a vir aquela luz laranjinha, aquela aurora surgindo, assim, aquele negócio. É como que se algo de extraordinário estivesse acontecendo, é mais do que um fenômeno natural. Aquilo te instiga para algo transcendental, para algo que está acima desse mundo. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, essa é a forma como nós podemos conhecer a Deus, contemplando o mundo criado. Então você olha a perfeição da criação, a perfeição de todas as coisas e começa a perceber que tem que existir algo sobrenatural, que tem que existir algo transcendental que pensou tudo isso aqui. Não é possível, é o que a gente falava de você jogar todas as cartas do baralho para cima e tirar o as. A probabilidade seria mínima. Então é impossível que de um átomo tenha explodido e de repente ordenou tudo perfeitamente. Segundo o Catecismo, o homem pode conhecer a Deus através do mundo. E também, segundo o Catecismo, a outra via que o homem é capaz de Deus, pode conhecer a Deus, é através do próprio homem. E o Catecismo diz: com a sua abertura à verdade e à beleza, com seu senso de bem moral, de liberdade, aspiração ao infinito e felicidade, o homem se interroga sobre a existência de Deus. Então, quem nunca viu algo muito, muito, muito bonito e aquilo te levou para algo além de si? Você contempla uma obra de arte, você contempla uma escultura. Você pega, por exemplo, um Davi de Michelangelo, você vê como aquilo é muito bem feito, as coisas são muito bem perfeitas, muito bem colocadas no seu lugar. E aquilo que é belo te leva a Deus. Você entra, por exemplo, numa catedral que tem uma beleza extraordinária, que tem uma grandeza extraordinária, que tem as coisas... Não é o caso do santuário, né? Você entra, você vê aquelas imagens totalmente deformadas, cada uma num degrau, né? Aquele negócio torto. O santuário parece estar posicionado assim pra você, né? Meio de lado, assim. Aquilo não te leva a Deus, né? Aquilo te leva a Satanás. Não, brincadeira. Mas aquilo não te leva a Deus. Quando você entra num lugar que é exatamente o contrário, tudo é muito bem ornado, a alça do evangelho, quando a gente foi. Pô, você entra naquilo, você sente algo de espiritual, você sente algo de extraordinário que você não sabe dizer o que é. Né? Para quem é ateu, para quem é filósofo e ignora a revelação, vai achar que aquilo é só... que a beleza tem um poder de te convencer a elevar a sua alma. Vão dar milhões de justificativas. A gente chama isso de experiência sobrenatural, de experiência do extraordinário, ou segundo as palavras de Kant, experiência do luminoso. Ele fala depois que é luminoso, a gente pode ver depois o que é isso, com calma. Mas para dizer o quê? Que tanto pelo mundo quanto pelo homem, o ser humano é capaz de conhecer a Deus. Tanto que, como é que as pessoas chegavam a pensar sobre Deus antes de Jesus, ou a gente pode dizer até mesmo antes da revelação de Deus a Abraão? Como que as pessoas se questionavam e chegavam sobre Deus? Por exemplo, a gente sabe que Aristóteles, Platão chegaram à ideia de um primeiro motor. Como é que eles chegaram sobre isso? Como é que eles se questionaram para chegar até essa ideia? É uma pergunta. Estudando a natureza? Boa! Os primeiros filósofos começaram assim. A filosofia começa com aquilo que se chama de filósofos naturalistas. Eram pessoas que se perguntavam sobre a causa de tudo e de todos. Então, por exemplo, qual que é a causa dessa planta existir? Essa planta existe porque houve uma semente que germinou na terra. Então, mas por que a semente germinou na terra? A terra é o primeiro elemento e eles foram voltando,
desde um ponto que eles acharam fundamental e foram voltando achando a explicação daquilo, acharam outro, e foram voltando, acharam a explicação de um outro ponto, foram voltando mais ainda e acharam uma outra coisa. E de voltar, eles buscavam aquilo que era chamado de arqué, do princípio, o primeiro princípio, algo fundamental que existiu antes de tudo. E isso já era, esse questionar sobre a realidade, já era uma tentativa de buscar a Deus, de chegar a algo que gerou todas as coisas. Então a filosofia começa a partir disso. Só que, uma coisa que vocês têm que ter muito claro, é que sempre o homem, ao olhar para o mundo, olhar para si, ele tenta chegar à explicação de um mistério. Então, por exemplo, quando o ser humano experimenta, não experimenta, mas começa a pensar sobre a realidade, por exemplo, de infinito. Você pensar, por exemplo, que pode existir um universo que seja infinito. Mas o que é infinito? Na nossa cabeça a gente imagina que tudo tem um fim. Essa sala ela tem um espaço determinado. A gente sabe que eu posso andar e eu não vou chegar, eu vou bater uma hora na parede, porque tem um limite. Qual que seria a ideia de infinito? O ser humano, quando começa a pensar sobre esses mistérios, ele chega em algo que ele não consegue explicar, que permanece sendo um mistério. Lembra que eu expliquei da explicação da palavra mistério? Ela começa com esse mi do grego, que é quase como um fechar a boca, porque ele não consegue mais dizer, ele não consegue mais expressar. E nesse momento onde entra o mistério, onde o questionamento do homem termina, onde o homem não consegue mais dar justificativa para nada, é que entra a experiência de Deus. A experiência de Deus se dá mediante a tentativa de explicar um mistério. E agora eu faço uma pergunta ainda mais fundamental que a primeira, que era como que o homem é capaz de conhecer a Deus. Que é o seguinte: o homem por si só, pela sua racionalidade, ao contemplar o mundo e ao contemplar a si mesmo, na sua aspiração de infinito, na contemplação da beleza, o homem por si só, ele é capaz de chegar até Deus? Não. Pelagianismo. Sim ou não? Não. Pelagianismo. Por que não? Eu não estou falando de teologia, não estou falando de revelação de nada. Por enquanto. O homem é capaz de chegar até Deus, racionalmente falando? Sim ou não? Não. Quem acha que sim, acha que sim, por quê? Quem acha que não, acha que não, por quê? Teologia, acho que sim. Mas pera lá, calma lá, vamos lá. Fora da teologia sim, dentro da teologia não. Como assim? Tanto a teologia quanto a razão foi Deus que criou. Eu vou voltar a ser o Macleves aqui. Não faça isso. Ah, o senhor fala que é por a razão que o homem pode chegar a Deus? Isso é catecismo da Igreja Católica. Então, por isso. Não, mas ele disse que o homem sozinho. É. O homem sozinho não. Isso aí. Mas Capaz aí, de por Deus, exemplo, ele os é capaz- naturalistas voltam à pergunta, eles estavam sozinhos, sem o catecismo. Eles iam voltar, não no Deus que a gente conhece, na realidade como a gente conhece, mas eu acho que eles voltariam a uma criatura, a um motor, a esse princípio que acabaria, que é o que nós chamamos de Deus. Certo. Qual que é a diferença? Pode falar, Lucas. Mas aí a gente chega num outro ponto, né? Que o senhor disse, não é possível comprovar a existência de Deus, tal como não é possível também não comprovar a existência de Deus. Então mesmo que a gente volte, a gente vai chegar num estágio onde vai ter uma interrogação na nossa cabeça. Mas se a gente não estiver aberto àquela verdade, a gente vai simplesmente começar a achar coisas para colocar naquele lugar que não seja Deus. Ele vai encontrar um mistério, como o senhor disse, algo que ele não consegue explicar. E aí, Mas ele só vai conseguir chegar ao conhecimento de Deus, como foi o que o senhor disse, se Deus se revelar. Perfeito. Esse é o ponto. Qual é a diferença do Deus, dos filósofos, dos gregos, daqueles que pensaram Deus antes, não quero dizer antes que ele se revelasse, mas quando eu falo revelação, vocês compreendem a revelação de Deus aos patriarcas, certo? Porque, na verdade, como o Catecismo diz, Deus já se revela na criação. A criação já é um ato revelativo de Deus, mas não é uma revelação explícita, tal como está na Sagrada Escritura. Qual é a diferença dos deuses que os filósofos intuíram, o Deus que os filósofos pensaram, como o Antônio falou, quando começaram a pensar sobre a natureza, começaram a contemplar as coisas e chegaram a algo extraordinário, ou alguém que criou todas as coisas, ou alguém para o qual se dirige todas as coisas, e o Deus dos cristãos. O Deus dos cristãos é um Deus próximo e o Deus desse filósofo aí é um Deus distante, né? Pode ser isso? Sim e não. Porque os deuses dos gregos, eles poderiam muito bem no panteão, lá onde estavam reunidos todos os deuses, ali eles encontrariam o Deus deles. Mas não como a gente. Qual era a diferença? Ah, é muito diferente. Ele falou Por uma exemplo? coisa, pelo amor de Jesus.
Porque eles poderiam muito bem, na ideia deles, a ideia que eles tinham rudimentar de Deus era o quê? Deus, ele vai me dar aquilo que eu preciso. Então existia a deusa da fertilidade. Eu vou lá oferecer um sacrifício para ela, ideia rudimentar de Deus, tá? Eu vou lá oferecer um sacrifício para ela e ela vai me abençoar com a fecundidade dos meus campos. O meu trigo vai germinar, a minha soja vai germinar e por aí vai. É o meu relacionamento com essa deusa. Ou então, o Deus da chuva, vou lá oferecer um sacrifício para que venha a chuva sobre a minha colheita. Ou então, sei lá, o Deus que permite, por exemplo, existia deuses que permitiam a fecundidade. Então, um Deus que abençoava o homem para que ele pudesse, com o seu sêmen, fecundar a mulher e a partir disso poder gerar filhos. Na cabeça deles era uma capacidade que Deus dava. Então, assim, querendo ou não, existia uma proximidade. Mas qual a diferença daqueles deuses que se intuíram, tanto os pagãos quanto os filósofos, para o nosso Deus cristão, para o Deus de Israel, que nós compreendemos? Que um foi criado pelo próprio homem, né? Da necessidade deles de criar... Certo, isso sobre os deuses pagãos. Mas e, por exemplo, sobre os deuses que os filósofos intuíram? Por exemplo, Platão. Tem muita coisa, categoria que ele usa, que nós usamos para explicar a nossa fé. Aristóteles, a mesma coisa. Tem coisas que eles utilizaram, por exemplo, quem diz que o Deus que Platão intuiu, que era o Deus do primeiro motor, não é o mesmo Deus que a gente compreende? O que faltava para Platão que nós temos? Conhecimento de Deus. Porque Como se ele dá? chegou na revelação. Pronto, esse é o ponto principal. O que dá a diferença entre um e outro é porque o nosso Deus cristão, o Deus de Israel, é um Deus que se revela. E o catecismo não dá uma definição para a palavra revelação, mas é interessante que ele diz que o homem tem, em primeiro lugar, para poder diferenciar a sua intuição de Deus. E aqui a gente está falando sobre teologia, tá? Não é mais discurso filosófico, mas teologia. Estou explicando revelação para chegar em Teodiceia, tá? Para que o homem diferencie o Deus que ele intuiu através da sua razão, que é possível compreender pelo mundo e por si mesmo, pela sua aspiração de infinito, pro Deus que se dá a conhecer para os cristãos, para o povo de Israel, o que diferencia é a revelação. Porque, respondendo a pergunta que eu tinha feito antes, o homem pode chegar racionalmente à existência de Deus, mas o homem não pode chegar racionalmente ao conhecimento de Deus tal como Deus se revela. O homem não poderia chegar a intuir de que Deus é aquele que é, de que Deus é o Senhor dos exércitos, de que Deus escolheu um povo para si, de que Deus prometeu todas as nações da terra como herança, de que Deus prometeu que o seu filho se encarnaria no seio de uma virgem. Por que não? Porque isso não faz parte, isso não está ao alcance da racionalidade humana. Isso só é possível porque Deus... Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 52. Porque Deus, que habita numa luz inacessível, conforme 1 Timóteo 6,16, quer comunicar sua própria vida divina ao homem. Em outras palavras, o que é revelação? Deus, que habita em luz inacessível, segundo 1 Timóteo 6,16, se não estou enganado. É isso. Que habita em luz inacessível. Imagina que aqui é a esfera transcendental. Ele resolve revelar-se ao homem. Esse ato de Deus de comunicar sua própria vida divina ao homem chama-se revelação. E como é que se dá a revelação? Eu vou fazer essa mandala aqui, porque é assim que o Padre chama, de mandala. Eu já fiz, acho que algumas vezes na aula de História da Igreja, para quem teve. Né? Ô Samuel, deixa eu fazer uma pergunta. Pode fazer. O senhor acha que hoje em dia as pessoas, principalmente com essa ideia dos filmes de multiverso, é como se fosse essa transição do transcendental para cá, só que de uma outra maneira? Porque teoricamente é como se Deus tivesse essa compreensão de que Deus está em outro mundo e ele passa a vir na nossa realidade? Então, eu acredito que passa justamente dessa ideia, assim, de o fato do homem ser capaz de Deus e dele sempre se questionar sobre o mistério, ele vai tentar arrumar uma resposta para esse mistério. E essa resposta ele vai arrumar da forma que lhe for acessível. A gente vai ver um pouco hoje sobre indiferentismo. Por que o ser humano de hoje ele cria tantos deuses para si? Por que o nosso tempo é um tempo onde se inventa tanto Deus?
Porque no fundo se quer ignorar um Deus que é transcendente. E aí Hegel vai explicar isso, a gente vai ver isso nas aulas mais pra frente. Quando eu explicar sobre dualismo você vai entender. Aí você me lembra de novo de voltar nesse ponto. Tá? Porque qual que é a ideia deles? Eles pegam a realidade transcendente, já que Deus não pode habitar lá porque eu não posso conhecer Ele, então eu trago ela aqui para baixo, para a realidade imanente. E aí tudo que está aqui na Terra se torna Deus. Eu deixo de adorar um Deus que está no céu, numa esfera superior a mim, já que Ele lá do céu não pode fazer nada, e eu trago Ele aqui para baixo, porque é mais palpável, é mais acessível a mim. Já que o Deus do céu não se revela, eu não conheço Ele, então eu vou conhecer um Deus aqui na Terra. E aí se faz 1 milhão de deuses. Tanto que, qual que é a moda de religião de hoje? Uma religião nova era, uma religião onde eu abraço a árvore e recebo a energia. Por quê? Porque a energia está na árvore, é mais fácil, é palpável, entende? Então a gente tira Deus transcendente e coloca Ele na esfera do imanente. A gente vai entender isso mais pra frente quando falar de Hegel. Mas como que se dá a revelação? Vocês têm que compreender isso pro resto da vida de vocês. E se vocês forem fazer aula com o Padre Ari, vocês vão morrer dentro dessa mandala. Como é que Deus se revela? Em primeiro lugar, Na criação. criação, no alfa, no princípio, no início dos tempos. Início dos tempos. Quando que essa criação, tal como nós conhecemos, vai ser findada? No fim dos tempos. Quando ele voltar. No escatom. Escatom. Ou no fim dos tempos. Fim dos tempos. Quando tudo isso aqui vai acabar e todas as coisas serão recapituladas em Cristo. Apocalipse. Porém, a revelação tal como nós conhecemos, de um Deus que comunica com o seu povo, de um Deus que se revela, na Sagrada Escritura começa com quem? Abraão. Abraão. Fala lá, Abraão. Abraão. Em Gênesis 12. Bom, aí, por exemplo, alguém poderia falar assim que começou com Adão e Eva, Mas por ele causa é de ser da criação. criação. Sim. Mas aí estaria errado? Não, porque a criação supõe já um ato revelativo de Deus. Mas é um Deus que se revela, que comunica um plano de amor, que comunica um plano de salvação? Não, ele só cria. Entendeu? Não. Entende? Ele Não só deu cria. tempo, eles fizeram merda. Basicamente isso. E aí depois pode se falar, o catecismo fala também, na ordem do que o catecismo explica, ele fala criação, e junto com a criação Adão e Eva, depois Noé, com o dilúvio, só que todas as experiências até antes de Abraão foram catastróficas. Então a primeira experiência de aliança, digamos assim, claro que Amor. em detrimento de um povo, em função de um povo, se dá com Abraão. Só que ainda não há consciência de povo. A consciência de povo vai acontecer quando? Moisés. Em Êxodo, com Moisés. Chutei. Aquilo que antes era um clã, era uma família, era uma promessa quase que única, mas destinada a todas as nações da terra, em Êxodo se faz a experiência de povo. Nós somos não apenas uma família, nós somos não apenas uma tribo, nós somos um povo escolhido por Deus. Se passa por todo esse tempo. E aí, depois de todo esse tempo, se chega ao que se chama evento Jesus Cristo. Nascimento, paixão, morte, ressurreição, ascensão e envio do Espírito Santo. Evento Jesus Cristo. Se aqui é o início dos tempos e aqui é o fim dos tempos, segundo Gálatas 4:4, a revelação de Jesus se dá na plenitude dos tempos. Em todo esse processo revelativo, Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, sempre que eu fizer um triângulo é trindade. O símbolo de igual é para dizer que Pai é igual ao Filho, Filho é igual ao Espírito, Espírito é igual ao Pai, por aí vai. Em todo esse processo sempre está presente a trindade. É o que se chama de pericórese trinitária ou pericorese trinitária. Todas as ações de Deus na criação são pericoréticas. O que quer dizer isso? Em comunhão. Interpenetração trinitária. O Pai está no Filho e no Espírito, o Filho está no Pai e no Espírito, o Espírito está no Pai e o Filho. Os três estão juntos mutuamente. Então, em todo esse processo há a trindade. Só que, aqui no Antigo Testamento, quem é que aparece mais? Deus Pai.
O Pai. Era paterno. Na plenitude dos tempos, quem é que aparece mais? O Filho. O Filho. O Espírito Santo. E aqui, depois que acontece tudo isso, envio do Espírito Santo, o que é que acontece mais? Quem é que aparece mais? A renovação carismática católica. Espírito Santo. Aí Aqui coloca no Kevin é ali no considerado Antigo Testamento, Novo Testamento. E junto com o Espírito Santo é derramado sobre a Igreja. E por isso que aqui se torna, portanto, o tempo da Igreja. igreja. Coloca ele no meio evento de do Kevin. É mais ou menos aqui já, É. quase o fim dos tempos. A ressurreição de Jesus, aqui na plenitude dos tempos, antecipa o que vai ser vivido no fim dos tempos. Mas ao mesmo tempo conserta a cagada que houve na criação quando o homem pecou com o pecado original. E é por isso que é chamado de plenitude dos tempos. Conserta o que foi feito e dirige o homem àquilo que será vivido. Nesse processo todo, desde quando Deus cria o mundo, até quando Deus encerra esse processo todo, em Jesus Cristo está lá a plenitude da revelação. Não a plenitude dos tempos, mas a plenitude da revelação. O máximo que poderia ser revelado é revelado em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a própria revelação do Pai. É o rosto de Deus dado para a humanidade. Esse processo todo chama-se revelação. Tudo isso para explicar o que é revelação. Ficou claro? Sim. Tudo isso aí é revelação. Então. Por que eu estou falando sobre isso? Considerando que a revelação, por exemplo, na Sagrada Escritura, encerra no primeiro século, quando se... Morrem os... entende? Os que viveram junto com o nosso Senhor. E a partir disso, toda a revelação pública foi encerrada. Então, a partir daí tudo é revelação O que privada. acontece a partir daí é revelação privada. Mas aí que está o ponto. A revelação não está terminada, mas não está, porque quem interpreta isso agora é a igreja. Porque foi dado por Nosso Senhor à igreja. A capacidade de ligar, o que for ligado na terra será ligado no céu, o que for desligado na terra será desligado no céu. Então a igreja rememora aquilo que Jesus fez. O que no fundo é uma continuidade. Então se fala de um fim de uma revelação de Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo uma revelação confiada à igreja para que dê continuidade. Ô Samuel, que esse negócio de revelação privada e revelação... Revelação pública é o Deus que quer se revelar. Isso se encerra em Jesus Cristo. Mas é compreendido e interpretado pela igreja. Por que eu posso dizer que a revelação foi dada plenamente de Jesus Cristo, mas é interpretado pela igreja? Por exemplo, quando Jesus ele sobe aos céus e envia o Espírito, os sacramentos já estão compreendidos? Não. Todos não. Vão ser compreendidos ao longo da história pela autoridade que foi confiada à igreja. Então essa revelação foi encerrada em Jesus, mas vai ser compreendida. Jesus prometeu: o Espírito Santo vos recordará tudo o que tenho dito e dará uma compreensão maior. Dará através de onde? Da igreja. É por isso que esse tempo da ascensão do Nosso Senhor, do derramamento do Espírito, até o escatão será o tempo da igreja e também o tempo do Espírito. Aí, disso é a revelação privada. Isso é revelação pública, aquilo que o Deus que quer se revelar a todos, para que toda a humanidade conheça. O que é revelação privada? Uma aparição, por exemplo. Nossa Senhora apareceu, uma mística que teve uma visão de Jesus e não sei o que lá. Por quê? Porque uma revelação privada que é dada a uma pessoa não acrescenta nada à revelação pública. Não vai acrescentar, tipo assim, nossa, Jesus me revelou que ele teve uma esposa. Não, como disse a heresia. Revelação privada não acrescenta nada ao que já é revelação dada por Deus. Entendeu? Ela interpreta a revelação pública. Deu para entender ou não? Entendi. Revelação privada é o que é dado a uma pessoa. Revelação pública é o que é dado a todos através de Jesus Cristo e da sua igreja. Deu para entender? Sim. Por que eu estou falando sobre revelação? Porque tudo isso aqui que é bonitinho, a Teodiceia ignora. A Teodiceia simplesmente faz isso aqui, ó. Pra gente não existe nada disso. Não vamos falar sobre um Deus que se revelou. Não vamos falar sobre a criação. Não vamos falar sobre Gênesis e bonequinho de barro que Deus sopra arzinho no nariz dele. E de repente o bonequinho de barro se torna um bonequinho que se move. E porque o bonequinho estava muito tristezinho sozinho, então Deus resolveu tirar a costela dele e dar uma outra bonequinha chamada Eva. E essa coisa maravilhosa aconteceu. E os dois se uniram e foram felizes para sempre. Não, comeram pouco e deu ruim. Tá, eu queria fazer uma história romântica, mas vocês estragaram. Tudo
Tudo por conta da Eva. A Teodiceia ignora isso tudo. A Teodiceia prescinde disso, ela não quer saber da revelação. O conteúdo da revelação, tudo isso que eu falei, não é conteúdo da Teodiceia. A Teodiceia é o discurso sobre Deus. Qualquer discurso? Não. Discurso Filosófico. filosófico sobre Deus. Por isso, considerando tudo isso que eu falei e que isso tudo de ideia de revelação, a Teodiceia não quer saber. Por isso eu falei desde a primeira aula, deixem a Bíblia de vocês na capela, porque aqui a gente vai falar sobre filosofia. Embora em alguns pontos, como eu vou misturar com teologia, eu vou acrescentar outras coisas. Mas em Teodiceia faremos sobre filosofia. Então eu repito o que eu disse na primeira aula. Deus. Ah, não, McLeaves não! Não! Alguém me empresta um macadão? Deus é inútil. E me provem que não. Brincadeira. Mas Deus é inútil. E o que eu quero dizer com isso, com que Deus é inútil? Eu quero que vocês gravem isso. De que o homem aparentemente não necessita de Deus. O mundo aparentemente não necessita de Deus. Sabe qual que é? Obrigado, irmão. Sabe qual que é a verdade? É que Deus não faz falta no mundo de hoje. Por que as pessoas não querem saber mais de crer em Deus? Por que as pessoas vão pro carnaval e ficam felizes da vida e ainda dizem que vão macetar o Apocalipse? Né? Como a gente ficou sabendo que a Bendita ela falou. A Ivete ela falou que ia macetar o Apocalipse. Ivete Sangalo? É. Só dá a música nova dela. Eu preciso falar Eu desse discurso porque era vídeo do Brasil em cima do trio elétrico falando sobre Jesus Cristo e o Apocalipse, e a Ivete olha para ele e fala: nós vamos macetar o Apocalipse. Foi, acho que, o debate filosófico mais importante Do carnaval. do Exato. Dois trios elétricos cruzando um com o outro, a Ivete Sangalo em um e acho que Baby Consuelo no outro, né? Sei lá quem que era. Veio do Brasil. Aí as duas lá, e aí uma começou a falar, essa daqui começou a falar mal da Ivete, tipo assim, não, você é um desgraçado, você está no pecado, você está cantando é de Satanás. E ela pulando em cima do trio elétrico, todo mundo se pegando embaixo. Mas beleza. A Ivete ficou fula da vida e falou assim, não, porque a gente vai macetar o Apocalipse, como quem diz, né? O Apocalipse não existe, tipo, essa ideia de Deus não existe, não, a gente tem que se preocupar. Astronave, Tipo, good vibes, entendeu? E por que esse mundo está pensando assim? Justamente porque na cabeça deles é isso aqui. Deus é inútil, Deus não tem nada para oferecer com esse mundo. Esse mundo caminha muito bem sem Deus, obrigado. Porque Deus não tem feito nada. Olha aí, de novo, os questionamentos da primeira aula. A fome continua existindo na África, aqui no Brasil, cada vez o pobre, a música da El Chan, né? O pobre cada vez fica mais pobre, o rico cada vez fica mais rico. E analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária, onde de cima sobe, de baixo desce e bom, 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 né? Não é o Tchan. Não é o Tchan, né? Ah, Quem que canta isso? Não faço a menor ideia. É uma mulher. Lucas Cleber. Não lembro, acha aí porque eu preciso dar os direitos autorais. Mas para dizer o quê? Respondam para mim, o que vem do céu para me dar o suficiente para viver a vida aqui nessa terra? Nossa, muito criativo. É as meninas. As meninas. Bom, bom. É, as o momento da música é meninas. essa. Faz sentido agora. As nossas cantinhas. Pronto, as meninas, dando direito autoral. Mas o que vem do céu para me dar o suficiente para viver aqui nessa terra? A chuva que molha a terra, que produz o fruto, que me alimenta. Tá, mas quando eu falo céu, eu estou falando do céu de nuvem. Isso eu sei, isso é o processo orgânico da terra. Você perguntou certo. Esse é o ciclo da água, né? Esse é o ciclo da água. Exato. O que vem do céu, quando eu falo céu, eu quero dizer de Deus. O que vem de Deus para me dar o suficiente para viver aqui nessa terra? Eucaristia. Teoricamente, nada. Espírito Santo. Então, terra, a Eucaristia, a graça e o céu, você deixa na capela. Tá. O que vem do céu, filosoficamente falando, que é o suficiente para eu viver bem aqui nessa terra? A verdade. A água já acabou de falar. A verdade vem do céu? O sol. Não. Ele não tá falando. Segundo São Tomás de Aquino, santinho da tua igreja, brincadeira. Mas segundo São Tomás de Aquino, a verdade é a adequação da mente à coisa. Adequatio res intellectum. Quando a minha mente se adequa à verdade daquilo que é, por exemplo, uma garrafa, eu sei sobre a verdade da garrafa. Isso não vem do céu, aparentemente. Sei lá, não vou responder. Então, para resumir essa ópera, porque esse debate, essa briga, nós já tivemos na primeira aula, aparentemente nada vem do céu para me dar o suficiente para viver aqui nessa terra. O que significa que essa vida aqui é tudo. E aí entra o ponto que o irmão Pedro colocou no começo, que eu acho interessante vocês compreenderem.
Existe um cara chamado Hegel. Foi professor de Feuerbach. A gente vai chegar nele depois, mas daqui umas 3 aulas. Que ele queria destruir o antigo dualismo. O que era esse dualismo? A ideia de que existe uma linha que é traçada na nossa realidade, onde existe Deus em cima e nós embaixo aqui na Terra. É a linha que separa o transcendente do imanente. Quando eu usar essas palavras, você já sabe o que significa. Imanente é o que está aqui na Terra, o que é palpável, o que é tangível. Transcendente é aquilo que não está, está acima. Aí é uma teologia. Detergente de lavar. Hegel queria diminuir isso aqui, dizer que essa dualidade não existe, porque afinal de contas, não existe alguma forma, não existe um canal, não existe uma cápsula do tempo, não existe um corredor invisível que me faça atravessar essa linha. O homem pode tentar, mas ele para aqui, daqui para lá ele não vai. Essa era a ideia. Então a ideia do transcendente que é impossível. Isso aqui não é um X, tá? É um SC. É a ideia do transcendente que é inacessível, que não pode chegar. E quando eu estava falando para vocês de que Deus ele não pode fazer nada para me dar algo nessa terra, que me faça viver bem. Se eu estiver desempregado, Deus não vai me dar um emprego. Se eu estiver com fome, Deus não vai fazer chover maná, como diz na Bíblia. Se eu estiver com sede, eu posso bater na rocha o quanto eu quiser que não vai sair água daquela rocha. Se Deus não pode fazer nada por mim nessa terra, qual que é a realidade que o homem faz? Ignora Deus. Ele elimina a ideia de transcendente. O que sobra? Até o imanente. A vida nessa terra é tudo. Se Deus não pode fazer nada por mim, então eu vou viver aqui na terra, não quero nem me preocupar, eu não quero nem saber o que tem desse teto para cima. Eu sei que desse teto para baixo existe eu, sozinho nas minhas dificuldades, sozinho na minha realidade, sozinho nos meus problemas, e eu tenho que lidar sozinho, independente de Deus. Qual que é o grande problema do nosso tempo? É uma humanidade que não quer olhar para cima do teto. As pessoas que nós evangelizamos hoje, elas olham do teto para baixo. As pessoas que nós evangelizamos hoje, elas estão preocupadas em pagar as contas delas. Elas estão preocupadas em ganharem o primeiro milhão com menos de 18 anos, arrasta para cima. Elas estão preocupadas em fazer a dancinha do TikTok lá. Ai meu Deus, as irmãs estão olhando, ela que rebola. Eu fazer a dancinha do TikTok e eu ter não sei quantos likes. Corta essa parte. E eu ter não sei quantos likes. Elas estão preocupadas com o status. Por quê? Porque do teto pra cima eu não consigo ver. Do teto pra cima Deus não faz nada por mim. Então do teto pra baixo vai ser a minha vida. Eu não vou me preocupar com uma realidade que seja transcendente. Eu vou me preocupar com a terra. Então tudo aquilo que naturalmente é transcendente se torna imanente. Exemplo, felicidade. Se a felicidade pode consistir em você estar no momento contemplando o pôr do sol, e naquele pôr do sol você estar enxergando Deus, ainda que seja de uma forma transcendental, se do teto para cima não existe, o que vai se tornar felicidade? As coisas aqui da terra. As coisas aqui da terra. Droga, bebida, sexualidade, carnaval, um final de semana que me faz ser feliz. Porque não existe felicidade enquanto algo transcendente. Por quê? Porque esbarra no teto. Então vamos viver do teto para baixo. Quer outra coisa? Verdade. Existe uma verdade transcendente ou não? Para o mundo de hoje, não. Se do teto para cima é inacessível, a verdade vai habitar onde? Do teto para baixo. Deixou de ser verdade, se torna opinião. É verdade enquanto todo mundo concorda. Então, não é que o homem nasce homem e a mulher nasce mulher. É cada um escolhe o que é. Não existe uma realidade transcendente que determina sobre você aquilo que você é. Você aqui na Terra pode escolher aquilo que você é. Não existe uma verdade objetiva, o que existe é uma opinião. Se todo mundo concorda, está certo. Quer outra coisa? Outro exemplo? Ética e moral. O que é certo e o que é errado? Quem vai dizer pra gente o que é certo e o que é errado? A igreja? Quem vai dizer pra gente o que é certo e o que é errado? Deus? Ele nem se mexe nas coisas dessa terra e quer dizer o que é certo e o que é errado. No final das contas, Deus não tem nada a ver com isso. Quem vai decidir o que é certo e o que é errado? A gente. O que a maioria dizer que é certo. O que a maioria disser que é errado. Chama-se ética da maioria. Em ética a gente aprende que isso se chama uma ética leiga. Uma ética que não compreende um valor de bem transcendente que interfere nessa terra.
Não. É apenas daqui para baixo. Todas as realidades estão daqui para baixo. Podem questionar sobre todos os problemas que nós vemos no nosso tempo. É sobre isso aqui. É sobre ignorar o que acontece do teto para cima. Outro problema, mutilação e suicídio. Por que querem finalizar com a vida? Porque aí, já que eu sofro tanto aqui, não existe nada melhor do que isso aqui, e essa vida já está uma bosta, o que eu vou fazer? Eu vou acabar com a minha vida porque vai ser o quê? Tela preta. Tela preta, fim, acabou. Acabou meu sofrimento. Eu vou ficar eternamente numa tela preta, eu vou deixar de existir, e meu sofrimento vai passar. Suicídio. Porque ignoram daqui para cima, querem viver apenas daqui para baixo. E se essa terra é incapaz de me oferecer essa felicidade, essa verdade, essa bondade e essa alegria, eu não tenho nenhuma outra esperança, porque o que sobrava de esperança é essa terra. Resultado, nada faz sentido. Nada faz sentido. Hoje a realidade que nós vivemos, hoje a realidade que nós evangelizamos é exatamente essa realidade. Que a partir de Hegel tentou eliminar essa ideia de o dualismo, onde existe um plano acima do teto, transcendente, onde eu não contemplo, onde eu não enxergo, onde habita Deus e a sua divindade, e um plano abaixo do teto, onde habita eu e as suas criaturas nesse mundo, que se não é uma comédia, é uma tragédia. E é isso que sobrou pra gente. Quem pensa que essa vida aqui na Terra é tudo, ignora completamente o que acontece do outro lado, o que acontece do teto para cima. Em outras palavras, e é aqui que nasce o indiferentismo, que é a aula de hoje. Deus, ele pode até existir, mas ainda que ele exista, ele é inútil. Mais ou menos assim. Ainda que Deus ainda que eu refaça meu pensamento e pense na possibilidade da existência de Deus, e isso aqui é mais ainda na nossa sociedade, presta atenção. Ainda que Deus, ele exista, e Deus seja uma possibilidade, eu consigo ultrapassar a barreira desse teto? Não. Se eu não consigo ir daqui de baixo para cima, Deus não consegue vir de cima para baixo. Então, ainda que Deus exista, ele permanece sendo inútil, porque ele não ultrapassa essa barreira. E se eu não posso ultrapassar, nem ele pode ultrapassar, ainda que ele exista, não faz diferença para mim. Eu não quero me preocupar se Deus existe ou não. É menos uma coisa para fazer. Menos uma coisa para fazer, menos uma coisa para se preocupar. E sabe o que é melhor? É que se ele não interfere daqui para baixo, ele não vai dizer o que o homem tem que fazer. Ele não vai me dar uma tábua com 10 mandamentos mandando o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer. Ele não vai me obrigar a viver uma felicidade que é uma proposta por ele. Ele não vai me obrigar a que eu faça as coisas que ele está mandando que eu faça. Ele não vai me obrigar a uma ética, ele não vai me obrigar a uma moral. Ele não vai me obrigar a seguir uma verdade. Eu posso pensar naquilo que eu quiser. Eu posso ver aquilo que eu quiser. Por quê? Porque afinal de contas, essa linha ele não passa. Ele para aqui. Ele não atrapalha mais a minha vida aqui nessa terra. E diante do indiferentismo religioso, existem duas alternativas. Guardem isso aqui tudo, tá? Eu vou apagar para ter mais espaço para poder escrever. Diante de um homem que se torna indiferente, porque Deus é inútil e ainda que ele exista, ele não pode fazer nada por mim, duas alternativas. Ou eu retiro Deus da minha vida, e paro de pensar nele absolutamente. Ou segunda alternativa, que acho que é o que mais acontece, eu coloco ele em último lugar. Tem gente que é indiferente a Deus, que não retirou Deus completamente da sua vida. Eles vão de vez em quando na missa de 7º dia. Eles vão de vez em quando pedir um padre para fazer a sua exéquia. Eles vão de vez em quando para um casamento. Deus até existe, mas a gente vai lá, compra aquele negocinho lá e tá bom. Ele não mexe comigo, eu não mexo com ele, e o teto de Hegel ainda existe, um dualismo, né? Deus lá em cima e nós aqui embaixo na terra, um teto que é intransponível. Então Deus, pior do que retirar Deus da sua vida, é deixar ele em último lugar. Deixar que Deus habite em último lugar na minha vida.
Mano, tem um Por quê? vídeo de uma blogueira que é aquele negócio, você pergunta e responda numa palavra ou continua a frase. Aí o rapaz pergunta pra ela assim, o que é Deus pra você? Ela fala, um ser espiritual, não sei o quê. Aí quando pergunta, e Instagram? Ela, meu tudo. É isso aí que você tá falando. É o nosso tempo, é esse. O tempo que a gente é chamado de evangelizar é esse. Não é mais uma idolatria onde, e por isso que eu acho que é pior, não é mais uma idolatria onde se retira Deus, onde se substitui Deus, pura e simplesmente. É uma idolatria onde Deus até está ali, mas Ele está em último lugar. E a gente sabe que pior do que você ser excluído da vida de uma pessoa é a pessoa te tratar como indiferente. A pessoa te conservar na vida dela, mas te tratar como indiferente. É a pessoa te ignorar. Nossa, a minha morte, assim, eu falo que, tipo, as maiores dores que eu passei na minha vida foi de estar presente no mesmo lugar que a pessoa, de você ali por um tempo parecer útil para ela, e depois no momento que a partir do momento que você fez alguma coisa, ela está presente com você, ela está com você, você tem a oportunidade de falar com ela tem a oportunidade de falar com você, e ela simplesmente te ignora. Exatamente. E por que isso? Porque quando você não está na vida da pessoa, existe a possibilidade de você entrar. Por isso que eu falei que é pior do que retirar Deus da sua vida e deixar ele em último lugar. Quando ele não está, existe a possibilidade de ele entrar. E quando ele está em último lugar? Como diria a música do Sarado, no último lugar não tem disputa, né? Ele fica ali e fica lá jogado, ninguém se preocupa com ele. A verdade é essa. E qual que é o problema maior da nossa sociedade? É exatamente esse. A maior parte da humanidade crê em Deus. A maior parte da humanidade não é ateia. A maior parte da humanidade é indiferente. Eles creem em Deus, mas eles consideram a inutilidade de Deus. É o tal do discurso, Deus não paga as minhas contas. Por que? O debate vai ter que ser né, cristão contra ateu, não, é cristão contra indiferente. Hoje, gente, de verdade, a pior coisa não é ateísmo, a pior coisa não é agnosticismo, a pior coisa que existe é a indiferença. Eu tava no metrô, que uma menina sentou do meu lado, ela tava conversando, mandando áudio pra tia, falando que ela brigou com a mãe, porque a mãe e a irmã só quer viver de igreja, que é pastor, que ela não curte igreja, que já vendeu a casa, que deixou tudo pra igreja, que parece que Deus vai pagar as contas deles, Deus não vai pagar as contas, Deus está lá, sabe? Foi bem assim que o senhor está falando. Por isso que eu não vou na igreja? É, por isso que eu não vou na igreja. Mas assim, eu creio em Deus, eu acredito em Deus, mas eu não vou à igreja. O discurso de hoje é esse. E qual que é o problema fundamental, né? Se Deus não pode fazer nada por mim, eu não preciso fazer nada por Ele. Deixa Deus quieto lá no canto dele, eu não mexo com Ele. E que Deus me deixe quieto aqui também, porque eu não quero que Ele mexa comigo. Minha vida é minha vida, a vida dele é a vida dele. Eu até acredito, é o relacionamento com Deus, Ronaldinho Gaúcho, né? Que faz o gol e faz assim pro céu. É tipo assim, ó Deus, beleza? Fica aí e eu aqui. Todo mundo se respeita. Né? É mais ou menos isso. Qual que são as consequências, o resultado disso? Isso leva a pessoa a viver a vida da forma como ela bem quiser, ou seja, relativização absoluta da moral. Se Deus não manda o que é certo e o que é errado, quem manda o que é certo e o que é errado sou eu. É a ética da pessoa. É a ética individualista. Eu penso que é certo, eu penso que é errado, e no final das contas, se é bom pra ti, então tá bom. Se faz bem pra você, então tá bom, então é um bem. No caso, tipo, que a pessoa vira o próprio Deus dela. Exatamente, ela se torna o próprio Deus. Segunda consequência, a ideia de que ninguém julgará as minhas atitudes. Se o teto tá aqui, eu não vou daqui pra lá e Deus não vem de lá pra cá, ninguém vai julgar minhas atitudes, eu posso fazer o que eu quiser, porque o máximo que vai ter são consequências civis. Então, como beber é lícito, como transar a hora que quer é lícito, abortar em alguns lugares é lícito, o uso de drogas, por exemplo, maconha, cada vez mais está querendo ser legalizado e não vai demorar para que seja, e a partir da maconha várias outras drogas também serão legalizadas. E se pela lei civil é lícito, Tá bom. fora a lei civil, quem vai me julgar? Deus vai vir aqui e mandar um raio na minha cabeça se eu fizer algo de errado? Não vai. Igual tinha um povo falando lá, porque depois parece que a Ivete falou esse negócio de macetar o apocalipse, deu um problema lá no trio dela, quase aconteceu um acidente, quase deu merda lá, né? Aí o povo fala, não, porque a mão de Deus pesa, olha lá, Deus é assim, Deus ele pesa a mão. Gente, não é. Deus ele pode fazer manifestações extraordinárias do seu poder? Pode. Agora, entre você dizer isso e você associar uma coisa a outra, tem tantos ateus aí que estão vivos, estão de boa, estão mais ricos que a gente.
irmão. Tem tanta gente que blasfema contra Deus, tá muito melhor que a gente. Tudo que ele falou é que Jesus estava curtindo o carnaval, ela falou isso. Ah, não. Não, agora você mexeu comigo, Agora não. Falou do Apocalipse e tal. Alguém ia falar alguma coisa ou não? A primeira é relativa à moral e a segunda Mais ou menos a mesma coisa, ninguém julgará as minhas atitudes, né? E por fim a conclusão. Sou indiferente à existência de Deus. Ainda que Ele exista, Ele não interfere em minha vida aqui nessa terra. Qual que é o nome disso? Guardem isso porque Bento XVI falou lindamente, brilhantemente sobre isso. ateísmo prático. Ateísmo prático ou ateísmo pragmático? Que não é um ateu de convicção, ele é um ateu de prática. Não é um ateu porque não crê em Deus. Ele é ateu porque, embora Deus exista, ele não interfere no meu comportamento, não interfere na minha vida prática. Descarta a moral e a ética religiosa. E isso gera um outro princípio. Porque se eu vivo um ateísmo prático, um ateísmo na minha vida prática, gera um princípio de autarquia. O que significa isso? Eu sou artífice de mim mesmo. Eu governo a mim mesmo. Quem manda na minha vida sou eu. Em outras palavras, meu corpo, minhas regras. É isso, é a autarquia. O resultado dessa matemática, se isso fosse aplicado a um silogismo, a conclusão seria: o ser humano vai ser dono de si mesmo. E o ser humano dono de si mesmo cria a sociedade que nós temos hoje, que é uma sociedade com fins catastróficos. Isso esse autarquia próprio egocentrismo? Eu no centro de tudo? Seria, mas não apenas eu no centro. Eu estou no centro e eu domino todas as coisas. Eu sou o rei de mim mesmo. Quem manda em mim sou eu. E quase rei de todas as outras coisas também. Sim, exato. Você pode estar tudo no seu controle. Exato. Você se torna o Deus de si mesmo e do mundo que está à sua volta. Do meu mundo, quem manda sou eu. Quem é o Deus sou eu. Para vocês compreenderem o conceito de autarquia, é só vocês pensarem no conceito de monarquia. Monarquia é mais claro. Mono, e o arquia aí vem da ideia de governo. Apenas um governo. Monarquia, que é o rei. A autarquia é o quê? Eu mesmo, auto. Auto, si mesmo, e de novo a arquia aí como poder, como governo. Então eu sou o governo de mim mesmo, eu mando em mim mesmo. Eu sou o dono da minha vida moral, eu sou o dono da minha verdade, eu sou o dono de onde eu busco a minha felicidade, eu sou o dono de como eu acho que eu tenho que me relacionar com as pessoas. Não somos fora da lei, porque a lei quem faz é nós, como diria o funk, né? É isso, é essa a ideia, de que eu mando em tudo, eu mando em mim mesmo. Eu sou artífice de mim mesmo. Já dizia a própria música da Isa, né? Dona de mim. Exatamente. E aí, diante disso tudo que nós vimos, e que o resultado disso tudo, mais uma vez, eu vou colocar na lousa porque eu falei, e no fundo se resume em uma palavra. Uma palavra que já está na lousa. Indiferentismo. Indiferentismo. As pessoas que vivem assim são indiferentes. Em que essas pessoas realmente têm razão em dizer? Primeira coisa, Deus realmente não interfere em tudo aqui nessa terra. Eles têm razão em dizer que se eu tiver com fome, Deus não vai fazer chover maná. De que se eu tiver desempregado, Deus não vai fazer chover dinheiro. Ô, mas você está falando isso dentro da filosofia ou você está Na vida prática. Irmão, os dois. São todas as pessoas que clamam a Deus para que, pedindo um alimento, por exemplo, Deus dá imediatamente? Ou Deus dá? Eu posso dar um exemplo, até da nossa fraternidade, quando a gente pede, a gente vai na capela para falar para Jesus que precisamos pagar nossas contas. O que o Pedro faz? Ele posta vídeos para que as pessoas doem. Então, tipo, é 50% Deus e 50% é A gente tem que fazer a nossa parte. É. Só que, entenda, irmão Antônio, eu entendo a realidade da fé, que nós cremos, só que eu quero que você analise agora friamente. Friamente, pensando assim, se eu ficar aqui parado pedindo a Deus que caia o alimento, ele cai? Não. Entendeu? Deus não vai fazer chover maná aqui. Deus não vai fazer cair codorniz no nosso quintal, a gente vai limpar e vai cozinhar.
Entendeu? É mais ou menos essa ideia que eu quero que o senhor entenda. Se eu estiver precisando de dinheiro, Deus não vai fazer simplesmente... Deus pode fazer? Deus pode. Deus vai fazer? Não necessariamente. E não o tempo todo. Não na hora que eu quero. Não na hora que eu preciso. Não para quem eu acho justo ou para quem eu acho injusto. A palavra diz, Deus faz chover sobre justos e injustos. Deus é providente para quem é bom, Deus é providente para quem é mau. Né? Só que essa providência é Deus fazendo chover do céu tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que eu peço na hora que eu peço? Não. Deus realmente não interfere em tudo aqui nessa terra. Por quê? Porque Ele não tem a obrigação de fazê-lo. Deus cria o mundo e quando cria, dá ao homem a capacidade de ordenar a terra, de governar a terra. Então o homem tem um trabalho que ele precisa fazer para governar a terra. E quando eu estou falando disso, eu não estou falando apenas que o homem tem que plantar, que o homem tem que colher, que o homem tem que cultivar animais, depois matar animais para comer. Não, eu estou falando que inclusive o homem tem a capacidade de fazer sanar a fome na terra, por exemplo. A fome na África ainda existe, não é culpa de Deus, é porque o homem que tem o domínio, que tem o poder de dominar a terra, de solucionar esses problemas, ainda é egoísta. É possível que as guerras acabem. E por que é que Deus não acaba com a guerra? Porque não é responsabilidade dele acabar com as guerras. A responsabilidade dele é educar o homem, é ensinar o homem para que o homem compreenda que a guerra não é algo bom para si. O homem que tem o poder de dominar a criação e dentro da criação o mundo e a própria humanidade, o homem é responsável também pela humanidade. O homem é responsável também por fazer sanar as guerras. E é por isso que Deus não tem a obrigação de fazer chover comida. Deus não tem a obrigação de fazer chover a paz. Porque isso é responsabilidade do homem. Deus confiou isso para o homem na criação. Então, nesse ponto, realmente, os indiferentes têm razão. Eles podem esperar o quanto eles quiserem que Deus faça chover, porque Deus não vai fazer chover. Infelizmente, isso é uma realidade que a gente tem que lidar. Apesar do lado da fé. Apesar do fato de que Deus pode te dar um emprego. Deus pode providenciar para ti um emprego. Deus pode providenciar alguém para ti que chegue milagrosamente e te entregue uma comida na porta da tua casa. Toda vez que você tiver fome vai acontecer isso? Não. Não vai. Ô Samuel, como você me explicaria se eu fosse esse indiferente a Deus, e você fosse me explicar isso, a ação de Deus, como você me explicaria essa ação de Deus? Explicaria isso. Deus pode te dar isso? Deus pode. Deus vai te dar toda vez que você quer e que você precisa? Não. Por quê? É mais ou menos a ideia de um pai com um filho. O pai precisa também ensinar o filho a buscar as coisas por conta própria. Se o pai der mesada para o filho a vida inteira, o filho não vai crescer com a responsabilidade de querer trabalhar. Então, mais ou menos assim, se Deus desse tudo, fizesse chovesse do céu, quem que aqui ia sair para, por exemplo, sei lá, pedir doação? Você ia lá no CEAGES pedir doação? Não ia. Não, Porque ia cair aqui no quintal de casa. Então a nossa vida ia ser o quê? Ficar aqui. E cadê a parte da criação que Deus confiou para a gente dominar a terra? Cuidar da terra, que é dom, que é presente para a gente. Entende? Então assim, Deus, porque é pai, porque é pedagogo, também nos ensina a trabalharmos e a dominarmos as coisas dessa terra. E inclusive nos ensina a lidarmos com os outros seres humanos. E daí que entra o ponto de evitar a guerra, de evitar o egoísmo, de evitar, por exemplo, nação contra nação, que é onde entra a doutrina social da igreja. Então assim, eu explicaria dessa forma. Deus ele pode, mas ele não tem a obrigação de fazer. Deus não é nossa babá, ele é nosso Deus. Deus não é nosso servidor, nós devemos servir a Ele. A segunda coisa que eles têm razão, eu já vou entrar de novo nesse ponto. A segunda coisa que eles têm razão também, que eles falam. Aliás, que eles têm razão não, né? Mas que interfere nesse indiferentismo. O contra-testemunho da igreja. O contra-testemunho daqueles que creem. Que influencia fortemente no indiferentismo. Quer ver um exemplo que eu vou fazer vocês entenderem isso? Quem de vocês aqui acredita na política? Como você acredita? Acredita de uma maneira que vai dar certo? Vocês acreditam na política? Não, que ela existe, que funciona. Atualmente não. Não, e quem acredita? Ela existe, ela funciona? Não. Não. E por que vocês não acreditam que ela funciona? Pelos homens. Porque os outros não. A ideia é ótima, mas a prática é horrível. Perfeito. Vocês acreditam na igreja? Sim. E funciona tudo que ela prega? Não. Tudo. Não, tudo mais. Por quê? Porque os homens também não fazem. Porque também fala bonito, mas na prática. Entende? A visão que as pessoas têm de igreja é a visão que nós temos de política.
Na nossa cabeça não é nossa, tem políticos que são bons. A gente não pode generalizar. Não, na nossa cabeça é político não presta. Na cabeça deles não é nossa, na igreja tem pessoas que estão bom. Não se julga a história da arquitetura pelos prédios que caíram, mas pelos prédios que estão de pé. Ninguém pensa nisso, gente. Ninguém pensa nisso. As pessoas olham para a igreja e pensam o quê? Padre come criancinha. Padre transa com coroinha na sacristia. É isso que eles pensam. Padre é mulherengo, padre é cachaceiro. É artista. É artista. Pensam isso. Padre só quer saber de dinheiro. Só quer saber do próprio umbigo. Até que ponto é mentira? Minha mãe mesmo fala do padeiro que ele só quer saber de dinheiro. Hã? Minha mãe mesmo fala do padeiro que ele só quer saber de dinheiro. Tá vendo? É a visão que você cria. Isso contribui para quê? Para o indiferentismo religioso. Porque você olha uma igreja que prega caridade, que prega a pobreza, que prega um paraíso no céu, e você olha para ministros da igreja, para os políticos da nossa política, né, que são as autoridades da nossa igreja, e você vê, prega a pobreza, mas vive em palácio. Prega a caridade, mas ele mesmo não dá o dízimo. E prega um paraíso na terra e vive um paraíso no céu. Eu tenho um amigo que ficava bravo porque ele entrava na igreja, era tudo de ouro, tudo bonitinho. E ele ficava falando comigo que concordava em entrar na igreja e ver aquilo tudo e ver... E gente passando fome. Cara, Nossa. e esse é o grande ponto, porque assim, o problema não está no ouro. O problema está em que, pode ver, tipo, um padre ele pode ter a igreja mais zelosa do mundo, desde que ele ao mesmo tempo distribua a cesta básica. Se ele gastar 100 mil no sacrário e não gasta 100 conto para dar uma cesta básica para uma família que precisa, não tem uma pastoral de caridade que ajuda as famílias que passam necessidade, que dá comida para a galera que está com fome, de que vale o sacrário dele de 100 mil? Adora um Deus que não interfere na vida aqui nessa terra, que não ajuda o ser humano aqui nessa terra. E esse tipo de contra-testemunho causa o indiferentismo. Eu achei maneiro que uma paróquia lá no Tatuapé, a paróquia é muito bonita. Tipo, o padre cuida muito, muito, muito bem. E a proposta que ele faz lá é que, tipo, ele abre a igreja lá e o pessoal que fica na pracinha, os moradores de rua, vão lá almoçar, eles se lavam lá, se limpam. E eu acho que... Tipo, eles ficam todos juntos. Eles estavam comendo junto com a gente que era missionário, com o pessoal de lá. Porque tipo, é pra todos mesmo, sabe? É isso. E ele chamava todos. Cara, isso dá credibilidade. Quer ver uma coisa? Por que o mundo inteiro ama de paixão São Francisco de Assis? Ele fazia isso. Por que o mundo inteiro ama de paixão Madre Teresa de Calcutá? Porque ela fazia pra todos. Entende? A birra deles não é contra a igreja, a birra deles é contra a hipocrisia. A briga deles é contra a falta de coerência entre o discurso e a vida. Inclusive eles mesmo amavam Santa Luz. Tá vendo? Porque é isso. Porque aparentemente na cabeça deles eles têm mais coerência com o que eles chamam de Redentor, que era Jesus, né? Pode falar. Esse contra-testemunho, você acha que vai terminar assim com muito tempo na apostasia? Tipo, Com certeza, isso é bíblico, né? Foi um pouco do que eu preguei lá na Canção Nova. Mediante o crescente progresso da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Hoje está em falta o quê? Caridade. Eu não estou falando de caridade, tipo, nossa, faltou com caridade. Não, caridade mesmo, amor, se importar com o outro. Tirar do seu para dar pro outro. Isso não existe. É só ver como o pessoal anda nos transportes públicos. Ninguém mais olhando pro outro, não, filho. Não se preocupe. Ô Zuma, será que é por isso que as igrejas evangélicas não param de crescer? Porque, por exemplo, teoricamente, se a gente for parar para pensar na realidade, teoricamente a igreja católica ela cobra um estilo de vida, né? Esse estilo de santidade, abnegação e tal. Teoricamente a igreja evangélica ela proporciona o encontro e não cobra esse tipo de santidade. Então, teoricamente, diminui a hipocrisia, porque se eu não cobro do outro, eu também não preciso viver. Assim, para responder essa pergunta eu penso assim, e isso aqui fazendo mesmo filosofia sobre a realidade que a gente se encontra. Que tipo de igreja evangélica a gente está falando? Porque hoje não existe mais protestantismo, existe protestantismos. Né? Então assim, o fenômeno do crescimento, por exemplo, dessas novas igrejas que proporcionam uma experiência de Deus, eu acho que está muito vinculado a essa ideia. De que eles querem viver uma vida realmente coerente. Por exemplo, a gente cita personalidades aí. A Tamires Garcia da vida, não conheço a vida pessoal dela. Mas ela, o Juliano Som, que foi lá pro Piauí, sei lá da onde, pro lugar mais pobre do país, para instalar um sistema de aqueduto, sei lá como é que fala. Para poder fazer, para ajudar na economia daquele povo. Tipo, ele deu do dinheiro dele.
Entende? Tipo, tirou do dinheiro dos CDzinhos dele, da igreja dele, e botou lá no Piauí, no fim do mundo, mudou com a família para lá para ajudar aquele povo pobre. Então, tipo, isso é um testemunho que você olha e isso agrega pessoas. É Atos 2. Né? E os fiéis eram cada vez mais numerosos porque viam a caridade, porque viam o amor. Esse crescimento justifica assim, eu entendo assim. Só que existe um outro fenômeno que é o protestantismo, que vive basicamente isso aqui que eu falei. Né? Se o ser humano hoje ele é materialista, ele tem a expectativa de que Deus interfira na vida aqui nessa terra, o que você prega para eles? Uma teologia da prosperidade. Então é um Deus que, se você honrar ele, você der o seu dízimo, você der 10% do teu salário, ele vai te dar o dobro. Então o teto foi perfurado, mas não foi para um relacionamento com Deus, foi para uma relação mercantilista. Eu te dou o dinheiro do meu culto, eu te dou a minha adoração, e em troca você me dá a bênção. Em troca você me abençoa. Então essas igrejas estão voltadas por quê? Porque eles pregam que Deus pode interferir o tempo todo aqui nessa terra. E é óbvio, porque é o que nosso ouvido quer ouvir, né? É o que a gente quer escutar. Que Deus pode resolver o meu problema, que Deus pode me fazer parar de sofrer, que Deus pode aliviar a minha dor. Né? Só que o próximo passo depois disso é o ateísmo, é a frustração. Por quê? Porque Deus não vai fazer isso o tempo todo. Então, tipo assim, é um protestantismo que cresce. Esse lado ruim cresce, mas que tem prazo de validade. É um protestantismo plástico. É um crescimento plástico. Eles vão crescer, mas em pouquíssimo tempo vão se deteriorar. Porque vão notar, porque ali dentro Deus não faz tudo o que Ele está prometendo. Entende? Então eu enxergo dessa forma. Isso é o ponto que eles têm razão. Em que os indiferentes estão errados? Eles estão errados no fato do que eu acabei de falar. Eles querem se servir de Deus e não servir a Deus. Só que Deus, gente, ele não se encontra na esfera de uma relação mercantilista. Ele se encontra na esfera da relação gratuita. Deus se dá gratuitamente e dá gratuitamente e pede que o homem retribua a ele também gratuitamente. Porque Deus sabe que ele deu o seu Filho único e não esperava nada em troca. E ao mesmo tempo quer que o homem entenda que o homem vai render a Deus a sua adoração, o seu culto e muitas vezes o seu dízimo, e talvez não tenha uma retribuição da parte de Deus. Essa ideia, tipo, não, porque vai lá, seja fiel que Deus vai te honrar. Deus não tem a obrigação de te honrar. Nós temos a obrigação de honrar a Deus. Deus não tem a obrigação de nos honrar. Deus não precisa nos honrar em nada. Quer um exemplo muito claro? Jó honrou Deus a vida inteira e foi ferrado. Tudo bem que no final da vida Deus retribui. Só que aqui na vida nessa terra, quem que a gente viu que não se ferra? Jó é o Antigo Testamento. O Novo Testamento tem exemplo de quem? O rico e o Lázaro. O fim da vida do rico foi como? Foi bem. Ele morreu e ele estava super bem antes de morrer. O fim da vida de Lázaro foi como? Ferrado. O cara morreu ferrado. O cara morreu com fome. O cara morreu zoado, sujo, fedido, sem roupa, ignorado por todo mundo. Talvez o fim da vida aqui nessa terra não seja como a gente quer. Vai ser lascado. A nossa recompensa não está aqui. E Jó, ele termina no fim da vida restituído porque o povo do Antigo Testamento não compreendia a eternidade. Eles sabiam que em algum momento aquilo ia se resolver. O que eles guardaram para o fim da vida, porque eles não compreendiam que depois da vida tinha vida. Vida eterna. Mas em Jesus já se compreende. Por isso que Lázaro ele só tem recompensa depois da vida. E o rico só tem castigo depois da vida. Porque a realidade no fundo é essa. Deus não se encaixa na ordem mercantilista, mas na ordem do gratuito. Quer ver um exemplo muito claro onde se encontra isso? Missa de cura. Sério? Quanta gente vai lá pedindo graça. E o mal não está nisso. O mal está quando a gente fica prometendo que elas vão ter todas as graças. Talvez não tenham, gente. Talvez vai ter gente lá que está com o filhinho, o netinho, o sobrinho com câncer, com adesivo até dentro do olho. De tanto curativo que o cara tem. E o moleque vai morrer. Eu não estou falando que a gente não tem que ter fé. Eu não estou falando que a gente não tem que clamar por cura, que a gente não tem que ter uma fé expectante, pedir a Deus que realize uma obra. Podemos e devemos pedir e ter essa fé expectante. Mas e se Deus não fizer? Ainda é Deus. Como diz a música, ainda é Deus. A gente tem que botar a música no final da missa. Mas e mais do que isso, catequizar o povo. Tipo assim, a gente vai pedir com toda a fé. Esses dias veio uma menina conversar comigo e falou: irmão, porque a minha avó está morrendo, eu quero oração, porque eu estou muito mal, estou muito triste, ela está internada, talvez ela não saia dessa. Eu falei: filha, eu preciso te dizer a verdade. Reze por Deus pedindo aquilo que você quer, mas espere também aquilo que você não quer.
que é a morte dela. Reze pedindo para que Deus cure, porque Ele pode curar. Mas saiba que Deus pode também não curar. E pode ser que ela saia daqui. Porque, no fundo, qual que é a realidade? É que ainda que Deus cure, ainda que Deus resolva o problema, vai chegar um ponto que essa vida vai ter fim. Ainda que você mate sua fome agora, porque você está com fome, Deus dê alimento, algum dia você vai morrer, ainda que não seja de fome. Pode ser que esse molequinho do adesivo até no olho, ele seja curado agora, mas quando ele tiver 80, 90 anos, ele vai morrer, porque a vida nessa terra tem prazo de validade, tem fim. A gente tem que preparar para a desgraça, né? O que vier. Exato. Não, é real. Porque a gente tem que catequizar o povo de que a vida nessa terra é limitada, é uma passagem. Por que a galera quer tanto uma cura nessa terra? Quer tanto uma bênção nessa terra? Quer tanto uma resolução de um problema nessa terra? Porque tem o teto. Eles não passam no teto, eles não pensam que Deus, na eternidade, me aguarda em um lugar melhor, em uma vida melhor, em uma realidade melhor. Tudo está aqui nessa terra, o paraíso está aqui nessa terra. Então, eu coloquei, até anotei aqui, Deus não é obrigado a te dar uma bênção para provar que te ama. Por quê? Porque Ele já deu o Filho dele para provar que te ama. Vocês pedem outro sinal, mas outro sinal não será dado senão o sinal de Jonas. Quem é o Jonas? O próprio Jesus. Que fica 3 dias, não no ventre do peixe, mas no ventre da terra, né, ali sepultado, para ressuscitar. Este é o sinal que Deus tem para dar. E aí entra de novo a frase de São Paulo. Os gregos pedem sabedoria, os judeus pedem sinais, e nós pregamos Cristo crucificado. Loucura para os judeus e insensatez para os pagãos. Por quê? Porque a sabedoria às vezes não vai ser encontrada em Deus. Os sinais já foi dado, a sabedoria e o sinal é Jesus Cristo. É isso, Deus não precisa dar outro sinal, Deus não precisa dar outra bênção para provar que te ama, já deu o Filho dele, e isso basta. Acho que isso vai muito de encontro quando eu tinha perguntado para você sobre São João da Cruz, que você dizia sobre a via do Subida ao Monte Carmelo, né? Isso. E eu acho que vai muito de encontro a isso, né? De não esperar nada, tipo, nem Exato. as consolações, nem as bênçãos, nem nada do tipo. Não esperar nem os bens da terra, nem os bens do céu. É apenas nada. Só para vocês entenderem o que o Lucas está falando, abro o parêntese aqui da Teodiceia, do discurso filosófico sobre Deus, que às vezes eu coloco pílulas de teologia para colocar pílulas de espiritualidade agora. Subida ao Monte Carmelo, de São João da Cruz. Imaginem a ideia de um monte. 3 vias. Tem um livro dele. Imagine tem um desenho, caminho. Hã? No livro dele tem o desenho lá. É isso aí. Ele fez desenho esboçado, mas tem uma galera que fez um negócio absurdo, assim, super ortodoxo, bonitinho. Existem 3 vias. A ordinária e a extraordinária. E a vida. Existe aqueles que procuram subir a montanha pelos bens da terra, que era o que a gente estava falando agora. Que é tipo só a filosofia. Não apenas isso, mas que querem os bens dessa terra. Busca subir um monte para chegar até Deus através dos bens dessa terra. Então é o que a gente falava agora, sobre as coisas boas dessa terra. Carro, dinheiro, casa e tal. Pronto. Segundo o São João da Cruz, qual é a realidade? Eles podem até subir um pouquinho, mas eles vão cair do outro lado do monte. Não vão chegar ao ápice, ao cume. Existem aqueles que procuram a Deus pelos bens do céu. E tanto os bens da terra como os bens do céu para São João da Cruz terminam onde? Em lugar nenhum. Não chegam ao topo do monte. O que seriam os bens do céu? Esperar de Deus as consolações, esperar de Deus as graças todas para que eu vou ficar aqui parado e por osmose eu vou ser levado ao céu, né? Eu vou querer as consolações das minhas dores porque Deus vai me aliviar de todas as tentações. Cara, Deus não vai te dar todas as consolações, Deus não vai te aliviar de todas as tentações, então não espere de Deus nem os bens da terra, nem os bens do céu. Qual que é a subida que leva até o céu? É o Não medo nada, absolutamente nada. E essa subida, a partir de nada, chega até Deus. O que seria esse nada? São João da Cruz fala no poema dele, não vou lembrar e preciso dele, mas para vir a ter tudo, não queiras ter nada. Para vir a ter gosto em alguma coisa, não queira ter gosto em nada. Para possuir alguma coisa, não queiras possuir nada. Então, tipo assim, à medida que você renuncia, você se esvazia, Deus preenche com o que é necessário. E quanto mais esvaziamento, mais preenchimento de Deus, você chega a subida ao Monte Carmelo.
no que eu vi ainda, e lá trecho não tá bem, no final, tipo, o caminho não chegava até o ensino. Eles diziam que mesmo que a gente se esforce, que a gente tente o máximo, a gente nunca vai chegar à perfeição. Sim. De conseguir ter esse aprisionado. E que nós só conseguimos chegar até o final porque Deus se estica até nós e nos leva Exato. até Que daí são os místicos, né, que chegam na via da contemplação, né, que é a via mais alta das altas, né. Não é a contemplação filosófica, mas é a contemplação beatífica de Deus, né. Aí no caso, a vida do consagrado Nossa Senhora teria tipo um corrimão para fazer essa subida, que é a via mais fácil. Aí cada um arruma de um jeito, né. Ela leva você aqui do lado e tem um elevador. Fala Tem santo que fala da subida dos degraus lá, como que o corrimão é a caridade e a humildade, eu acho, um negócio assim. Ele coloca a ideia do degrau tipo assim, virtude, que é a parte de cima do degrau, pisando em cima do defeito, que é a parte lateral. A parte lateral que te impede de subir, a parte de cima é o que te faz subir. Então a virtude pisa em cima do defeito e você é auxiliado pela caridade, pela humildade, que é o corrimão, você consegue subir e até os passos da seria escada rolante. eu sou de Santa Terezinha, eu prefiro elevador porque isso aqui pra mim é muito. Eu acho extraordinário, mas não tá no meu alcance. Mas pra dizer que, não sei nem porque eu tava falando sobre isso, mas pra dizer que a gente tem que esperar os bens dessa terra nem os bens do céu. E outra coisa que esses indiferentes erram, e a gente vai se encaminhando pro final, que é o seguinte: quem foi que disse que Deus não te dá nada para que você viva aqui nessa terra? Deus te dá. O principal. Eu perguntei se Deus dá alguma coisa. Tá gravado. Pode ver lá. chama o VAR. Não, depois no final eu falei realmente Deus não dava nada. Mas existe uma coisa que Deus dá. O maior dom foi dado, que é o quê? A existência. E aí você pode dizer, não, mas a existência foi dada pelo meu pai e pela minha mãe. Não, teu pai e tua mãe te fizeram. Vai voltando. Vai voltando, você vai chegar onde? Em alguém que teve que te dar a existência. Quer uma prova disso? Por que tanto pai e mãe querem ter filho e não conseguem? Ai, mas é a organização biológica, não sei o quê. Mas tem médico que fala que a organização biológica está perfeita. É verdade. Por que não gera? Porque é dom. A vida é dom. A vida só pode ser dada por Deus. Bereshit bara Elohim. No princípio criou, não é barat, bara. No princípio criou Deus o céu e a terra. O ato de criar só pode ser de Deus. O ato de gerar só pode ser de Deus. O ato de gestar pode ser de uma mãe, mas de gerar apenas Deus. Então o que Deus te deu para que você viva aqui nessa terra? Deus te deu a existência, caceta. A existência é dom. A existência independe do pai e da mãe. Eles te fizeram, eles foram lá, tiveram a cópula lá, o ato sexual, o ato conjugal, tudo certinho, bonitinho. Você não veio da cegonha, eles te ajudaram, eles colaboraram no processo de Deus para te fazer. Só que quem colocou ali, fez aquilo acontecer, se Deus não coloca o dedinho dele e te chama a existência, você não existe. Simples assim. Um exemplo básico disso é só se olhar biologicamente. Tipo, tem 1 bilhão de sêmen e só um. É de espermatozoides, né? De sêmen. 1 bilhão de espermatozoides e só um chega, né? Pra fecundar o ovo. Exatamente. Pode ser gente. Dependendo da grávida, ele tava até 5 na boca. Tão real quanto nota de 3. Por fim, para concluir, só há uma forma da gente refutar o indiferentismo a Deus. Presta atenção nisso. Se o indiferentismo é o não levar Deus a sério, é o ignorar o que está para cima do teto, qual que é a única forma de refutar o indiferentismo? É se eu, na minha vida, inclusive na minha vida prática, considero a existência de Deus. Essa é a única forma. O indiferente, ele desconsidera a existência de Deus. Ele acha que tem o teto e pronto, acabou. Qual que é a forma que se refuta isso? Se eu, na minha vida, inclusive na minha vida prática, porque o indiferente rejeita, inclusive na vida prática, se eu, na minha vida prática, considero a existência de Deus, então Deus para mim é um caso sério. Então não existe mais o teto, Deus lá em cima, eu aqui embaixo. O teto é rompido. Eu posso ter acesso a Deus, Deus pode ter acesso a mim. Eu posso adorar a Deus, eu posso conhecer a Deus, eu posso buscar a Deus, eu posso render um culto a Deus, isso da minha parte. E Deus do céu pode fazer o quê?
Deus pode me dar as graças necessárias para que eu possa chegar até Ele. Deus pode interferir na minha vida e me dizer o que é certo e o que é errado. Deus pode do céu me dizer o que é verdade e o que não é. Deus pode do céu orientar a minha vida prática para eu entender o que é moral e o que é imoral. Deus pode do céu me revelar 10 mandamentos para que eu possa entender como que eu fui criado por Ele, sair das mãos dEle e posso voltar até Ele. A única forma de refutar o indiferentismo é considerar a Deus como um caso sério. Romper o teto e permitir que eu chegue até Deus e que Deus chegue até mim. É a única forma. E isso inclusive na nossa vida prática. Em poucas palavras, e encerro dizendo algo de muito espiritual. A única forma de nós Fazeríeis. de nós fazê-lo-emos, brincadeira. A única forma da gente fazer as pessoas acreditarem em Deus e desfazerem a ideia da indiferença a Deus é nós considerarmos a Deus como um caso sério. Nós vivermos a sério a nossa vida com Deus. Nós vivermos a sério a nossa vocação. E eu encerro com alguém que a gente ainda não chegou, que é Nietzsche, mas que tinha como hobby, segundo alguns dizem, era um negócio que ele fazia por lazer, para passar tempo e ficar na frente da igreja. Porque ele queria ver como é que as pessoas saíam da igreja. E quando as pessoas saíam, eles viam que alguns pais começavam a brigar com os filhos e esposo com esposa. Eles viam que algumas senhorinhas saíam criticando o discurso, né, a prédica do pastor ou do líder religioso que ali estava. Que saíam e eram ignorantes uns com os outros. E aí ele dizia, se esses que se dizem remidos vivessem mais como remidos, talvez eu acreditaria no seu Redentor. A única forma de a gente romper a barreira do indiferentismo é mostrar que Deus pra gente é um caso sério. Que eu vivo o que Ele me pede. Que eu entendo que Ele me ama e que Ele traçou um plano de amor pra mim e que eu tenho que corresponder a esse plano de amor. Então viver como um redimido de fato mostra na nossa face o rosto de um Redentor. E faz com que as pessoas acreditem que Deus é um caso sério. Por exemplo, por que a nossa vida indaga tantas pessoas, questiona tantas pessoas? Por que no mercado as pessoas param e ficam olhando pra gente de hábito? Porque elas querem acreditar como é que pode, em pleno século XXI, alguém ainda querer viver castidade, pobreza e obediência. E jovem. E bonito. E feliz. E feliz. Até pra irmãzinha, pro irmão do Barnabé, se ela não se estressava com a gente. Então. Mas é isso, porque escandaliza. Porque parece que em um tempo onde Deus não é um caso sério, vocês estão levando a Deus como um caso sério. Onde um tempo onde ninguém quer saber de corresponder ao que Deus quer, vocês estão querendo corresponder. Sabe o que vocês estão fazendo de uma forma ou de outra? Batendo com o martelo no teto até que abra um pouquinho do espaço, que pelo menos na fissura da tua vocação as pessoas possam ter acesso a Deus. Amém. Possam ter acesso ao sobrenatural. Cara, eu não pensei nisso. Nossa, eu não pensei nisso. Isso foi de Deus. Tá gravado. Eu não vou nem falar mais nada pra não estragar. Vamos ensinar. O Senhor esteja com Louvado seja o Senhor Jesus. Louvado seja. Olha que tá gravado, tá estragando. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pelos merecimentos da bem-aventurada Virgem Maria, intercessão de São João Paulo II, nosso Pai, o Senhor vos abençoe e através dessa bênção dê a graça de que possamos testemunhar nesse mundo algo de diferente para que as pessoas possam romper todo e qualquer tipo de indiferentismo. E que mesmo em nosso coração, se há algum tipo de indiferentismo a Deus, através dessa bênção o Senhor possa nos curar e nos livrar disso, de forma que possamos corresponder com generosidade à nossa vocação. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Aleluia.